E aí, alunos, beleza? Voltamos para nossas aulas de transformações da matéria. Hoje nós vamos falar sobre reações químicas. Quais são os tipos de reações químicas e quais são os fatores que nos levam a determinar se houve ou não uma reação química e qual o seu tipo. Acompanhe comigo nesta aula. Aqui estamos para falarmos de reações químicas. Primeiro vídeo nós falamos de fenômenos, né, nas transformações físicas, definimos e também falamos de transformações químicas. Neste vídeo nós vamos trabalhar especificamente com as transformações químicas, né, ditas aí como reações químicas, tá? As reações químicas, elas, como nós falamos, elas produzem novas substâncias e elas são escritas por meio de equações químicas, tá? É uma forma simbólica para representar uma reação, tá? Nós devemos tomar cuidado também com o chamado balanceamento dessas equações, ou seja, entre produtos e reagentes, nós temos que verificar se há a mesma quantidade de substância. Como foi dito no vídeo anterior, do lado esquerdo da seta nós temos os chamados reagentes e do lado direito nós temos os chamados produtos, tá? Então os reagentes são transformados em produtos, ok? Isto configura uma transformação, uma reação química, tá? E aqui nós vamos entender algumas situações que podemos reconhecer a ocorrência de uma reação química. Nós podemos observar o que? A mudança de cor, né? Nós vimos aí a questão dos parafusos no primeiro vídeo, tá? Muda a aparência. A fruta, por exemplo, quando amadurece, ela muda a sua cor. Nós podemos observar a questão da liberação de gás, que é a chamada efervescência, por exemplo, tá? Antiácido estomacal, bicarbonato de sódio, fermento de bolo em vinagre, enfim. Quando você percebe que ao misturar, ao reagir determinadas substâncias e houve uma liberação de gás, tá? Então estamos diante de uma reação química. Formação de um sólido, né, chamamos isso na química de precipitado, né, você mistura substâncias e no fundo do recipiente pode ocorrer a formação de um sólido, formação de um precipitado. Ao misturar dois sistemas líquidos, um sistema líquido e um gás, poderá ocorrer a formação de uma nova substância sólida. Ok? Exemplo, líquido de bateria de automóvel mais caldo de pedreiro dissolvido em água. Água de cal mais um dos gases presentes no ar atmosférico, qualquer um, ou gás nitrogênio, ou oxigênio ou argônio. Então, houve a formação de uma crosta, um sólido no fundo do recipiente ao misturar substâncias, a gente chama isso de precipitado e também é determinação que houve uma reação química. Aparecimento de chama ou luminosidade. Exemplo, álcool sendo queimado, luz emitida pelos vagalumes, são transformações químicas também, tá? Então, nós estamos diante aqui de algumas situações do nosso cotidiano até que nos levam a crer, a entender que houve uma reação química, beleza? Tipos de reações. Quais são os tipos de reações que nós temos? Primeiro tipo aqui, ó, a chamada síntese, sintetizar, produzir. Síntese é quando você produz uma nova substância. Para você ter uma reação de síntese, duas ou mais substâncias reagem produzindo apenas um produto. Então, de um lado dos reagentes, você vai ter duas ou mais substâncias, e do outro lado você vai ter aí apenas um produto. Vamos pegar aqui um exemplo da formação da amônia. Formação da amônia, nós vamos precisar de nitrogênio gasoso, que vai reagir com hidrogênio também gasoso, produzindo um produto
chamado NH3 gasosa, que é a nossa amônia, certo? Então perceba que do lado dos reagentes eu tenho nitrogênio mais, ou seja, reagiu com hidrogênio formando amônia, ok? Aqui eu acabei de anotar a equação que representa a formação, a síntese da amônia, tá? Como foi dito, uma reação química ela tem a sua equação e ainda além da equação química, nós temos que observar o balanceamento. Vamos verificar nossa equação, como ela está, se ela está balanceada ou não, como fazer caso não esteja balanceada. Então, aqui, ó, nessa equação química que representa a síntese da formação da amônia, nós temos 2 nitrogênios do lado dos reagentes e do lado do produto apenas um. Então, ela não está balanceada. Como que nós vamos fazer? Nós vamos colocar um 2 aqui também. Tá? Então, agora eu tenho 2N do lado dos reagentes e 2N do lado dos produtos. Sempre que você for mexer, você coloca o número na frente da molécula, porque aqui existe um 1. 2 vezes 1, 2. Não pode colocar aqui, senão você altera a formação aí, ok? Eu tenho agora, ó, 2 vezes 3, 6 hidrogênio do lado dos produtos. E do lado dos reagentes, eu tenho apenas 2. Como que eu faço para um 2 ser igual a 6? Eu vou multiplicar por 3, porque 3 vezes 2 é igual a 6. Portanto, agora nós temos uma equação balanceada. Se você observar, do lado dos produtos e do lado dos reagentes, eu tenho a mesma quantidade de substâncias. A decomposição ela pode ocorrer por pirólise. Como é essa questão de pirólise? Quando você precisa de fornecer calor para que ocorra a reação, certo? Então, você vai perceber que a reação, para ocorrer, ela precisou de uma fonte de calor. Daí a gente fala pirólise. Por quê? Pelos prefixos aqui, ó, piro vem de fogo e lise de quebra. Quebra com calor, quebra com fogo, certo? Mas assim, na equação química que representa a reação, como perceber se houve uma pirólise? Vamos pegar aqui o exemplo da calcinação do calcário. Nós temos do lado do reagente, calcário, é uma substância sólida, a setinha, e do lado do produto nós vamos ter a formação da cal, o óxido de cálcio, mais o CO2 gasoso. Eu tenho uma situação de decomposição, uma substância transformou em duas. Como que eu sei se ela foi por meio de pirólise? Aqui, na escrita da equação, precisa ter um delta, tá? Então, esse símbolo de delta aqui em cima da seta dá a ideia que houve uma pirólise. Agora nós vamos falar sobre eletrólise. A palavra que já diz, né, eletro, de eletricidade, lise, de quebra. Quebra com a presença de corrente elétrica, ok? Quando você utiliza corrente elétrica para produzir alguma substância. Então, se é uma decomposição, você precisa de uma substância só no reagente. Vamos pegar aqui a reação de produção de gás hidrogênio por meio da água. A água líquida, ela sofre uma decomposição por meio de eletricidade, produzindo aí o gás hidrogênio mais o gás oxigênio, ok? Como que você vai perceber se houve ou não a eletrólise? Vai ter a presença desta letrinha aqui, em cima da seta. Decomposição por eletrólise. Próximo aqui, decomposição por fotólise. Foto vem de luz e lise de quebra. Reação que ocorre na presença de luz solar. Tá? Então, vamos pegar, por exemplo, a decomposição da água oxigenada. Ela vai se decompor. Lembrando que todos esses exemplos fazem parte da reação de análise, decomposição. Tá? São casos especiais de decomposição. Tá? Você tem meios para decompor uma substância. Então, pode ser por meio de pirólise, eletrólise ou fotólise. No caso de fotólise, você teria
uma substância aqui, como em todos os casos, né? Sempre no reagente uma substância única, produzindo lá no produto os gases hidrogênio e oxigênio, tá? Como saber se houve aqui uma fotólise? Haverá essa letrinha grega aqui, o lambda. Próximo tipo de reação, depois de análise e decomposição, reação de simples troca ou deslocamento. Quando que ocorre uma simples troca ou deslocamento? Quando uma substância simples, tá, reage com uma substância composta, originando duas novas substâncias. Uma será simples e outra composta. Quem não lembra o que é a substância simples? É uma substância composta por apenas um tipo de elemento. Substância composta, o nome já diz, ela é composta por mais de um tipo de elemento. Tá? Então, para você ter uma reação de simples troca ou deslocamento, você vai ter uma substância simples e uma composta nos reagentes e uma substância composta e outra simples nos produtos. Tá? Como que você percebe aqui e onde que você percebe o deslocamento? Veja bem, olha aqui, deste lado o zinco está sozinho, ele é a substância simples, e aqui ele está reagindo com dois HCl, dois ácido clorídrico. Do outro lado, no caso aqui do produto, o zinco que estava na forma simples, ele já está unido com o cloro. Então ele retirou o hidrogênio daqui. Ele deslocou o hidrogênio que estava reagindo com o cloro, e o hidrogênio agora passou a ficar sozinho deste lado. Percebe? Então, o que acontece? Né? A gente diz aqui que o zinco deslocou o hidrogênio. O zinco estava simples, sozinho, então ele reagiu com HCl, tirou o hidrogênio do HCl, passando a unir com o Cl, deixando o hidrogênio sozinho. Deslocamento ou simples troca. Próxima reação, reação de dupla troca. Duas substâncias compostas reagem entre si, trocando seus componentes e dando origem a novas substâncias que também serão compostas. Resumindo, nas reações de dupla troca, eu tenho substâncias compostas nos reagentes e substâncias compostas nos produtos. Os elementos apenas trocam de lugar, ok? Veja esse exemplo. Sulfato de sódio reagiu com cloreto de bário, transformando em sulfato de bário mais cloreto de sódio. Vamos pegar uma referência aqui, ó. O Na, ele está nos reagentes, né, desse lado aqui, ó, antes da seta, são chamados de reagentes, e depois da seta, produtos, né? Então, nesse caso, o Na está junto com o sulfato. Desse lado, o Na já está junto com Cl. Aqui, quem está com Cl é o bário. E do outro lado, quem está com o bário é o sulfato. Então, o que aconteceu? Houve uma troca. As substâncias trocaram de lugar. Então, vamos ver aqui, ó. Vendo? O Na juntou com o cloro e o bário juntou com o sulfato. Houve uma troca. Para facilitar, como é que você pode raciocinar nesse caso? O Na, ele é metal, então ele é positivo. E o sulfato é negativo. Deste lado aqui, o bário, ele é positivo e o cloro negativo. Deste lado, o bário positivo, sulfato negativo. O sódio positivo, o cloro negativo. O que ocorreu aqui? Ó? O positivo, ó, juntou com o negativo, dando origem a quem? Ó? NaCl. Tá aqui, ó.
Este negativo juntou com esse positivo, dando origem a este, ó, BaSO4, né? Primeiro a gente coloca o positivo e depois o negativo. Tá aqui, ó. Houve uma troca nos reagentes. O positivo de uma substância uniu com o negativo da outra e vice-versa, formando novas substâncias. Beleza? Próximo tipo de reação, óxido-redução, tá? Na óxido-redução ocorre uma transferência de elétrons entre as substâncias reagentes. Então, nesse caso, é bem diferente. É um caso especial de reação química, muito abordado no segundo ano do ensino médio. Então, aqui, ó, você percebe, ó, reagentes: 4 ferros mais 3 O2 mais água, formando 2FO3 mais água. É o processo de ferrugem, tá? O ferro, na presença de oxigênio, com água, né, umidade, ele vai enferrujar, vai transformar nesse óxido de ferro aqui. O processo de ferrugem ocorre dessa forma. No nosso cotidiano, você percebe que quando uma substância ela entra no estado de oxidação, de ferrugem, ela vai se desgastando, ela vai se decompondo. Então, isso a gente chama de oxidação, ela está perdendo elétrons. E eu já deixei esquematizado para você entender. O ferro, ele tem um NOx, a gente chama isso de NOx zero, é uma substância simples. Tá? O oxigênio da mesma forma. Então, se você perceber aqui, ó, substâncias simples, elas têm NOx zero. Do lado aqui, eu já não tenho uma substância simples, eu tenho óxido de ferro 3. Certo? Esse óxido, ele já não pode ter NOx zero. Neste caso, o oxigênio vai adquirir um NOx menos 2 e o ferro um NOx de menos 3. Percebe que de 0 para 3 houve uma modificação? Ele estava zero, com 0 cargas eletrônicas aqui, e foi para 3 positivos, significa que ele perdeu carga negativa. Então, o ferro ele perdeu elétrons. Certo? O oxigênio estava com 0 e ele foi para menos 2. Sinal de menos significa carga negativa. Carga negativa para a gente na química são elétrons. Então, neste caso, o oxigênio ele ganhou elétrons. Certo? Então, houve uma transferência de elétrons entre essas substâncias, ferro e oxigênio. O ferro era 0 e foi para mais 3, né, sofrendo um processo de oxidação. E o oxigênio era 0 e foi para menos 2, sofrendo um processo de redução. Ok? Então, aqui a gente fala que o ferro é um agente redutor e o oxigênio é um agente oxidante. Por quê? Que ele é oxidante, ele oxidou o ferro. Ele fez com que o ferro perdesse elétrons. Certo? Então, quem sofre, no caso, a redução é um agente oxidante, quem sofre a oxidação é um agente redutor. Tema que nós vamos abordar com maior profundidade no segundo ano do ensino médio. Então, turma, aqui a gente termina os nossos tipos de reações. Espero que tenha ficado claro para vocês quais são os tipos de reações e como detectá-las diante de uma equação química, ok? A atividade diz o seguinte: a reação que representa a formação de cromato de chumbo 2, que é um pigmento amarelo usado em tintas, é representada pela equação. Toda reação ela é representada por uma equação. Vou afirmar para vocês, né? Lado esquerdo, reagentes. Lado direito, produtos. Balanceamento, você vai observar que aqui tem um chumbo, aqui também tem um chumbo.
aqui tem 2 sódios, aqui também tem 2 sódios, aqui vou ter um cromato e aqui eu tenho também um cromato. E a questão dos oxigênios eu tenho também aqui, ó, 2 oxigênios que multiplica aqui vai ser 4 mais 4, eu tenho 8, e desse lado aqui eu tenho 4 mais 4, 4 mais 4, 8, 8 oxigênios também de cada lado. Então, a nossa equação ela está escrita de forma correta e balanceada. Agora nós vamos verificar, vamos fazer a análise. Esta equação que representa a reação da formação, né, do cromato de chumbo 2, ela é uma reação de oxirredução? Não. Ela é uma reação de dupla troca? Sim. O Pb estava com CH3COO, agora quem está com CH3COO não é o Pb, é o Na. Então houve uma troca. Do lado de cada reagente, o Na estava com CrO4. Do lado do produto, quem está com CrO4 é o Pb, enquanto do lado dos reagentes era o Na. Tá vendo que houve uma troca? Ó? Quem juntou aqui, ó? Ó, quem juntou com Na deste lado é o CrO4 e quem está com CrO4 deste lado da seta é o Na. Então houve uma troca. Duas substâncias compostas nos reagentes, transformando em duas substâncias compostas no produto, nós temos uma situação de dupla troca. Beleza? Turma, nós finalizamos a aula 2 de reações químicas. Espero ter ajudado, espero que vocês tenham conseguido entender quais são os tipos de reações e também que esta aula possa ajudar vocês aí na resolução das atividades do PET e outras que porventura vierem a ocorrer. Fiquem todos com Deus e não deixe de assistir a terceira etapa. Eu vou falar para vocês na terceira aula, na terceira videoaula, eu vou falar sobre leis ponderais, leis de Lavoisier e Prost. Aguardo vocês, até a próxima.